Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão chegar por aqui. Falar um pouquinho de um tipo de palavras que são muito utilizadas porque nós que estamos vivendo, estamos agindo e as nossas ações são expressas nas palavras chamadas verbos, né? E os verbos, que são as nossas ações, podem acontecer no momento presente ou podem acontecer, ter acontecido lá atrás, no passado, também chamado de pretérito, ou podem ainda vir a acontecer no futuro, que está ainda por vir. Por vir, aliás, é uma palavra. O porvir é o que ainda acontecerá. Muito bem. Presente, passado e futuro das nossas ações. Mas tem umas variantezinhas, porque o presente não há dúvida. Eu canto, eu falo, eu namoro. Aliás, vamos utilizar o verbo namorar porque ele é mais interessante, mais instigante, né? Mais emocionante. Se é que alguém ainda utiliza esta palavra namorar. Mas é interessante. Presente do verbo namorar. Eu namoro. Tu namoras. Ele namora. Nós namoramos. Vós, que quase ninguém utiliza mais o vós, namorais. Eles namoram. Primeira, segunda e terceira pessoas do singular. Eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Nós, vós, eles namoram. Muito bem. Eis o presente de um verbo namorar, que é um verbo de primeira conjugação. Ai, lá vem ele com esses nomes, com esses negócios. O que é conjugação? Conjugação. Temos três em língua portuguesa. A primeira são todos os verbos como namorar, terminado em ar. Falar, conversar, brigar, casar, separar. Todos esses verbos terminados em ar são verbos de primeira conjugação. Os de segunda conjugação são os verbos terminados em er ou er, né? Escrever, perceber, correr e outros mais que vocês estão pensando aí, que depois podem falar para mim, certo? Ler, aliás, que é um verbo muito interessante, o verbo ler, né? Eu leio, tu lês, ele lê. Primeira, segunda e terceira do singular. Vamos lá. Alguns de vocês já passaram por essa experiência dos verbos, guardaram, outros têm bronca dos verbos, mas eles são muito interessantes, porque graças a ele nós podemos situar as nossas ações e nos comunicarmos sobre o que fizemos, o que estamos fazendo ou o que ainda faremos. Ó. Pois é. Então, presente, já falamos dele. E depois, se a coisa aconteceu no passado, existe uma palavra vinda do latim, que é a palavra pretérito, que era preteritum no latim, e manteve este nome pretérito, que é o passado. Este pretérito pode ser um passado que aconteceu lá atrás e acabou. Eu namorei aquela menina, né? Ou se você é uma menina, eu namorei aquele menino. Passou, namorei, já aconteceu, já era, tá? Pretérito perfeito, porque foi feito e terminado lá no passado. Eu namorei, eu percebi, eu brinquei,
eu falei, verbos de segunda. E os verbos de terceira eu não falei, né? Os verbos de terceira são aqueles terminados em ir, fugir, né? Por exemplo, eu fujo, tu foges, ele foge. Eu fugi, tu fugiste, ele fugiu, quando foi no passado. Né? Então, os verbos terminados em ir são verbos de terceira. Então, ó, em ar de primeira, em er de segunda, em ir de terceira, conjugação. Porque conjugar é falar o verbo nas suas mais variadas pessoas. Beleza? Bom, então o pretérito perfeito é algo que aconteceu e acabou lá no passado. Mas existe um verbo, um tempo que nós utilizamos. Por exemplo, eu namorava aquela menina naquela época. Namorava, estava em ação, né? Ou eu namorava aquele menino, se você é a menina que está falando do menino, eu namorava. Diferente do namorei. Eu namorei, acabou, foi uma ação que acabou lá no passado. Namorava, estava em plena atividade lá no passado. Então chama-se pretérito imperfeito. Porque se o perfeito é uma coisa completa, acabada, já foi concluída, o imperfeito é uma coisa que não foi concluída, estava lá acontecendo lá atrás. Então, por isso chama-se pretérito imperfeito. Agora, existe um pretérito, alguns de vocês já devem estar falando, e aquele que chama, como é que é mesmo? Mais que perfeito. Quando aquela outra chegou, eu já namorara aquela. Namorara, chegara, percebera, escrevera, correra, fugira, brincara, casara. Todos esses vocês notaram que tem um "ra" no final. Brincara, falara, mas é um "a" sem acento. Porque se colocar um acento, falar vai virar brincará, falará, namorará, casará, e aí é uma coisa que ainda vai acontecer, irá acontecer lá no futuro, tá? Mas você diz, quando eu cheguei, ele já chegara. Vocês vão falar, mas ô Silvio, ninguém fala assim, cara. Ninguém fala. Fala assim, quando eu cheguei, ele já tinha chegado. Tá certo também. Só que tinha chegado são dois verbos. Então é uma locução verbal, tá? Um verbo auxiliar, tinha, e o verbo principal, chegado. E acabou que a gente usa uma forma até que seria mais difícil, mais complicada. Tem dois verbos. E, no entanto, é esse que a gente prefere. Né? Eu já tinha chegado. Mas chegara, falara, namorara é um pretérito mais que perfeito. Quer dizer, é uma coisa mais antiga do que a outra lá no passado. Se aconteceu no passado, ontem, uma coisa, foi no pretérito. E se aconteceu anteontem uma outra, que foi mais antiga, é o pretérito mais que perfeito. Tá? Beleza? E o futuro, o que ainda acontecerá. Aliás, o pobre do futuro está sendo esquecido. Todo mundo fala no presente. Amanhã eu vou lá. Né? Amanhã eu vou lá. Na verdade, existia, né, o tempo futuro, que era amanhã eu irei lá. Você fala assim, eu irei, eu falarei. Eu namorarei aquela menina. Eu namorarei aquele menino, a menina diz. Você vai ver só. Não, você fala, eu vou namorar, né? Ou então outras coisas diferentes. Mas o futuro está meio esquecido. Só
algumas raras pessoas ainda utilizam, mas ele existe. Você fala assim: amanhã eu venho aqui. Não, e seria eu virei aqui, né? Porque é o futuro. Esse é o futuro. O futuro do presente, que é daqui para frente. Amanhã eu gravarei. Não, estou gravando agora. Agora eu estou gravando. Mas amanhã eu estou à noite anterior à postagem. Amanhã eu postarei. Então é o futuro do presente, tá? Agora existe, voltando ao verbo que vocês não devem gostar muito, que é namorar. Voltando a este verbo, se ela desse um mole para mim, eu namoraria aquela menina. Eu namoraria, uma possibilidade lá atrás. Uma coisa que você poderia ter feito se tivesse chance. Eu namoraria, eu falaria, eu leria, eu perceberia, eu casaria, eu faria. Eu compreenderia se eu tivesse estudado, se eu tivesse aprendido. Então, esse iria aí é uma marca que vem no finalzinho do verbo, chama-se desinência verbal, que depois nós vamos falar sobre isso, a construção dos verbos, vou ver se vocês vão perceber, e a gente faz um outro vídeo para conversar sobre isso aí, e algumas atividades. Então, este tipo de hipótese lá no passado, de possibilidade de algo que você poderia, falaria, namoraria, casaria, terminado em ia, é o chamado futuro do pretérito. É um futuro do presente, do passado. É algo que no passado você poderia ter feito, mas não fez. Esse é o nosso futuro do pretérito, tá? Então, esses são os tempos do modo indicativo. O indicativo é aquele que indica um fato, o nome já diz. Se vocês, os meus alunos, por exemplo, têm um livro de português, que lá na página 200, no número 200, que é o caso, por exemplo, da turma, essa minha turma querida aí, a turma 2001, também estou falando principalmente para vocês, lá na página 200, tem os tempos verbais e os modos verbais. E aí vocês vão ver que existe um modo indicativo, esse que nós acabamos de falar. Está escrito no livro de vocês assim: utilizado para fazer referência a conteúdos que julgamos acontecerem de fato na realidade. Tá? Mas existe o modo subjuntivo. Se ela quisesse, se eu namorasse, que eu namore, são possibilidades, né? E esse é o modo subjuntivo, situações imaginárias que, na verdade, não necessariamente correspondem ao que acontece de fato, mas que podem ser úteis para a reflexão, para o pensamento, para a imaginação, né? Se eu fizesse, ela quer que eu cante, que eu fale, que eu namore, né? Isso é o modo subjuntivo, que também temos nos nossos livros, aqueles que estudarem nos nossos sites. E quando você dá uma ordem, cala a boca. Se você fala, deixe as baleias namorarem, as baleias e todos que quiserem, deixe as pessoas namorarem. Isto é uma indicação, um convite, e às vezes pode ser uma ordem, como cala a boca, diga não à exploração do petróleo em abrolhos, perdão. Diga não à devastação das matas, à queima das árvores.
Diga não. Você está dando uma ordem, ou você está fazendo um convite, ou você está dando uma indicação firme. Faça isso, que você vai se dar bem. Então, com isso, nós chegamos ao modo imperativo, que pode ser afirmativo ou negativo. Ok? Vamos parar por aqui, que senão o vídeo está muito grande, vocês vão dormir, vão fugir, e não dará certo. Dará futuro. Ok? Beleza.